Graça e paz, igreja. Eu convido todo mundo a abrir a Bíblia. Abram todos a Bíblia aí em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Nós vamos estudar, na verdade, Efésios 1, do versículo 1 até o 7. Depois nós vamos dar um pulinho lá no 2, do versículo 6 em diante. Para quem anota os temas, os títulos das mensagens, o tema da mensagem de hoje é o reino de Deus e o seu poder. Amém? O reino de Deus e o seu poder. Vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela estava situada na Ásia Menor, nos tempos antigos. Uma das principais províncias romanas daquela época. Hoje é a atual Turquia, Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, provavelmente na sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Éfeso, mas quem pastoreava provavelmente a igreja de Éfeso foi o casal Áquila e Priscila. Foram eles que tomaram conta da igreja de Éfeso. Então, essa igreja era uma igreja situada numa cidade muito grande. Éfeso era uma cidade bastante importante da época, uma cidade imponente. Era um lugar de comércio muito forte, de um comércio muito forte. Provavelmente foi a partir de Éfeso que o apóstolo Paulo ele expandiu a missão daquela época, daquele tempo. Provavelmente a partir dali que ele abriu as outras igrejas, iniciou os outros trabalhos, ali na igreja de Tiatira, Sardes, aquelas igrejas que estão citadas lá em Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3. Então provavelmente foi de lá que partiu a obra missionária de Paulo. Era uma igreja que era formada de várias camadas sociais, uma diversidade muito grande. Uma igreja que era formada por discípulos gentios, a sua maioria, mas que também fazia parte daquela igreja, os discípulos de Jesus, que eram judaizantes, que era uma mescla de seguidores de Jesus com o judeu. Esse povo particularmente deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, porque vez após outra, eles queriam forçar os discípulos de Jesus a ceder aos costumes judaicos. Em outras palavras, queria judaizar o povo de Jesus. Nós vemos em Gálatas aquela bronca de Paulo com os judaizantes, porque eles queriam que os discípulos de Cristo se sujeitassem, se submetessem ali à circuncisão, voltassem ao costume dos dias, das festas observadas pelo povo judeu. Então deu muito trabalho para Paulo, esse povo. Outro povo também que fazia parte da igreja era um povo de posses. Eram senhores, eram proprietários, eram empresários da época e também escravos. Existia uma camada, uma diversidade muito grande. E a mensagem central dessa carta de Paulo à igreja de Éfeso é a unidade. Paulo ensina, Paulo exorta, Paulo incentiva que a igreja de Jesus, apesar de ter essa diversidade, viesse estar realmente unida, viesse estar solidificada nas bases da comunhão. Paulo ensina que, apesar de serem todos de certa forma diferentes, diante de Jesus Cristo todos eram iguais. Amém? Então nós vemos essa diversidade toda e a palavra de Deus, ela tem uma grande profundidade. Nesse texto a qual nós lemos, é algo muito profundo para a igreja, que serve para os nossos dias hoje. Paulo escreve para a igreja de Éfeso, mas é para nós também. Amém? Como diz o tema, o reino de Deus e o seu poder, nós vamos falar um pouquinho sobre
essa manifestação do poder de Deus, conforme explica, conforme entende o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, eu convido você a acompanhar comigo a leitura do versículo 3, que é onde Paulo ele vai falar acerca disso. Ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vou repetir mais uma vez: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, querido? Nós vamos ver aqui primeiramente a manifestação do poder de Deus na obra redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso aqui é muito importante a igreja entender. É muito importante para nós entender que a obra de Cristo foi consumada na cruz do Calvário e é uma obra completa. Quantos aqui desejam ser abençoados por Deus? Quantos querem uma bênção de Deus? Eu quero dizer para você que o nosso Deus e Pai já nos tem abençoado, já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ele não está abençoando, não irá abençoar a sua vida, Ele já abençoou você, Ele já me abençoou. Você está entendendo isso, querido? Na cruz do Calvário, Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. A obra de Deus em Cristo já foi concretizada, já foi completada na cruz do Calvário. Eu quero só trazer à memória novamente a mensagem que foi pregada no domingo passado pelo pastor, que fala acerca de Isaac, que fala acerca de Abraão. Abraão ouviu uma voz de Deus dizendo: sobe até um monte e oferece Isaac como um sacrifício a mim. Sabe, querido, a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, está cheio de ensinos, de direcionamentos, de simbolismos que apontam para a figura de Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, nesse momento, nós vemos ali em Isaac e ali em Abraão uma tipificação de Jesus Cristo de Nazaré e aquilo que haveria de acontecer com Cristo na cruz. Então nós ouvimos ali e vemos o desfecho daquela história, aonde Abraão, quando está prestes a sacrificar o seu filho Isaac ao Senhor, ele ouve uma voz de Deus na sua mente, no seu coração, dizendo: não sacrifique o teu filho, porque o sacrifício já está providenciado, eu providenciei o sacrifício para você. Ali Abraão ergue os olhos e enxerga ali atrás daquela moita um cordeiro preso, e preparado para que viesse ser oferecido como sacrifício. A partir desse episódio, Deus é conhecido como Jeová Jiré, que significa Deus da provisão. E eu gostaria de desmistificar algumas coisas aqui. Hoje em dia, essa palavra ou esse nome Jeová Jiré, ele gira em torno de uma mentalidade um pouco diferenciada. Quando a palavra diz Jeová Jiré, o Deus da provisão, Deus não está falando que Deus é o Deus da provisão financeira, que Deus é a provisão da casa própria, que Deus é a provisão do carro próprio, que Deus é a provisão do dinheiro. Eu acredito que Deus ele pode abençoar, pode fazer milagres, Ele pode me fazer prosperar, me dar uma ideia, uma inspiração, Ele me dá saúde para trabalhar, Ele faz milagres. Mas quando Deus diz, a palavra de Deus diz, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Jeová Jiré, Ele está falando única e exclusivamente acerca da provisão do sacrifício, porque Deus proverá o sacrifício. Ele está falando de Jesus. O cordeiro, ali simbolizado, também aponta para Jesus. Quando João Batista olha e do outro lado da margem do Jordão, ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É importante nós entendermos aquilo que foi dito aqui pelo apóstolo Paulo, no versículo 3, que diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Jesus estava pregado na cruz, e antes dele dizer ao Pai: Pai, eu rendo, eu entrego a Ti o meu espírito, Ele diz: está consumado.
Ele diz, tetelestai, tudo que era para ser feito, eu fiz, está consumado, está pronto. Tudo que eu e você precisamos hoje, já foi providenciado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você acredita nisso, querido? O versículo 3 vai falar sobre isso. Então eu entendo o seguinte: o maior poder não é aquele que há de se manifestar na terra na forma de curas, de maravilhas, de sinais, de prodígio, mas é aquilo que já nos foi dado através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando se fala isso, as pessoas pensam que eu sou contra, que eu estou falando contra curas, prodígios, sinais, maravilhas, profecias e tal, mas não é verdade. O que eu estou querendo dizer para você é que a maior bênção, que a maior vitória, que a maior conquista, não se baseia em curas, sinais, maravilhas, prodígios, mas se baseia naquilo que foi feito por Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. Você está entendendo isso, irmão? E é disso que parte aquele louvor, e também deve partir a intenção e a fé do nosso coração. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Se a porta se fechar, Ele continua sendo Deus. Porque nós sabemos e nós entendemos que nós não adoramos por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez por nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está entendendo isso? Sim ou não? É interessante, muito importante nós entendermos isso. Está consumado na cruz do Calvário. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos. É importante nós entendermos isso no nosso coração, entendemos que nós já estamos no lucro, irmãos. Deus não deve nada para mim, Deus não deve nada para você. Nós precisamos entender aquilo que o apóstolo Paulo falou: o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. É essa a mensagem do Evangelho. Jesus é o centro de todas as coisas. Foi consumado, foi manifestado na cruz do Calvário, foi manifestado em carne, foi manifestado em vida, ressuscitou, subiu aos céus ao terceiro dia, está sentado à destra do Deus Pai o Todo-Poderoso. Ele é Jesus, irmãos. Foi aquele que disse antes de subir ao Pai, Ele disse: eu não vos deixo órfãos, eu enviarei para vocês o Consolador, outro Consolador, para que Ele venha estar sempre convosco, para sempre convosco. A mensagem do Evangelho consiste nisso, de que nós cremos que realmente Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou, e Ele está à destra do Pai, e que Ele fez todas as coisas nele se convergem e tudo está consumado. Nós precisamos descansar nessa fé e nessa esperança. Nós precisamos entender que Deus não é um garoto de balcão que está ali para cumprir todos os nossos caprichos. Deus já fez, está feito, está consumado. Ele entregou aquilo que era mais precioso para Ele, o seu Filho Jesus Cristo. Algo muito interessante que eu entendo aqui, nessa carta de Paulo à igreja de Éfeso, é que uma das grandes bênçãos, que é a manifestação do poder de Deus sobre nossas vidas, sobre a terra, é a santificação. O versículo 4, veja o que a palavra de Deus diz no versículo 4. A Bíblia diz assim, Efésios 1:4: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos elegeu nele, Deus nos elegeu em Cristo, para que nós, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Ou seja, Deus, Ele nos concedeu em Cristo Jesus, através do seu poder, a santificação. Nos tornou, antes da fundação do mundo, santos e irrepreensíveis para Ele. Eu gostaria de falar acerca disso, querido, porque é interessante nós entendermos. Eu creio com todo o meu coração que essa é a manifestação verdadeira do poder de Deus sobre nossas vidas. A palavra de Deus diz lá em
em Coríntios, que o reino de Deus, 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Falar, todo mundo consegue falar, irmãos. Até papagaio consegue falar se for ensinado. Mas o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste no poder de Deus. Eu estava falando no culto anterior, que quando eu comecei a minha caminhada cristã, a minha fé, eu me admirava muito. Algo me chamava a atenção quando eu me assentava para participar de um culto, e quando eu vi um pastor explanando a mensagem de Deus, manifestando eloquência, conhecimento, e eu olhava e pensava dentro de mim: quando eu crescer eu quero ser igualzinho esse pastor, eu quero pregar, eu quero falar bonito. Eu me admirava muito, irmãos, quando eu assistia um DVD, quando eu assistia uma fita cassete. Eu sou do tempo da fita cassete ainda, amém? E eu vi ali aquele pastor manifestando curas ali naquele lugar, profetizando, revelando. E eu pensava comigo: quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Sabe, querido, mas foi passando o tempo, e como foi ministrado sobre as etapas da fé no domingo passado, eu acredito que Deus ele vai nos amadurecendo na fé, e essas coisas vão perdendo o seu devido valor, vão perdendo o seu valor. De modo que eu quero dizer para você que nada dessas coisas me impressiona mais, porque o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, não consiste em palavras, não consiste em performance. O Evangelho de Cristo Jesus não consiste em aparências. O Evangelho de Cristo Jesus não é roupa, não é comida, não é bebida. O Evangelho de Cristo Jesus não é dia. O Evangelho de Cristo Jesus não é religião, não é nomenclatura, não é endereço. O Evangelho de Cristo Jesus é vivo, o Espírito de Deus é vivo, e Ele está dentro de nós. O Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus em nós, através do Espírito Santo de Deus. Ele não é palavras, mas consiste em poder. O que me impressiona é saber que ainda existem pessoas que não sentem necessidade de sentar nas primeiras fileiras da sinagoga a fim de ser visto e ser reconhecido. Estou falando de forma figurada e metafórica. O que me impressiona é saber que ainda existem pessoas que, depois de dar uma esmola, não pede que se toque uma trombeta diante de si, para que todo mundo veja que ele está ofertando, que ele está dando esmolas. O que me impressiona é saber que ainda existem pessoas que, quando querem falar com o Pai, não têm a necessidade de se colocar em cima de um caixote, em cima de um altar, e erguer a sua voz para ser visto pelas outras pessoas que ele está orando, que ele está fazendo alguma coisa. Mas antes, abre a porta do seu quarto, entra dentro, dobra os seus joelhos e ora ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto também o vê. O que me impressiona é saber, irmãos, que ainda existem homens e mulheres que não sentem a mínima necessidade de querer se colocar acima dos outros, porque entende que em Cristo Jesus Ele foi colocado no mesmo patamar, na mesma posição, e que Ele não é nada além, nada mais do que o seu próximo, do que o seu irmão. O que me impressiona é saber que ainda existem pessoas com um coração genuíno que estão apenas dispostos a servir, e apenas servir, sem querer ser vistos, sem querer ser aplaudidos, mas simplesmente porque entenderam que ser um discípulo de Jesus não é ser como o reino do mundo, onde um domina sobre o outro, e aquele que realmente quer ser grande, pensa ser grande, sente a necessidade de ser servido. Jesus diz: no mundo é assim. Jesus diz: entre os reis é assim, entre as autoridades é assim. Um serve ao outro, um domina sobre o outro, mas ele diz: entre vós, todavia, não será assim. Que detalhezinhos, irmãos, tão importante, coisas que passam batidos diante da nossa leitura da Bíblia. Ele diz: no mundo é assim, uns dominam sobre os outros, mas entre vós não será assim. Quando ele foi questionado pela mãe de Tiago e João: olha, Senhor, permita que na tua glória um se assente à tua direita, outro se assente à tua esquerda. Ele manda essa, ele diz: não é assim que funciona. No mundo é assim,
No mundo, uns sentem a necessidade de dominar sobre os outros, mas entre vós não será assim, dessa forma. E quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele diz: vocês entenderam o que eu fiz? Eu não estou criando nenhuma liturgia. Ele diz: eu não estou fazendo algo que deve se transformar regra entre vocês. É só um exemplo. É só algo para ficar gravado na mente de vocês, no coração de vocês. Se vocês entenderam o que eu fiz, façam isso uns aos outros. Sabe, querido, lavar o pé um do outro, eu acho um gesto honroso. É muito legal fazer assim, literalmente é legal fazer. Mas muito mais legal é fazer isso no anonimato, quando ninguém está vendo. Você tem lavado o pé de quem? De quantos? De quais? Porque ser seguidor de Jesus inclui lavar o pé, empoeirado, quem sabe sujo, quem sabe uns dos outros. Querido, isso para mim é poder de Deus manifestado. Isso para mim é o poder de Deus manifestado. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Esse é o grande poder. Eu estava falando no culto anterior, um dos meus maiores desejos era fazer as pessoas caírem na presença do Espírito Santo. E orar, e as pessoas caírem. Uau, um Hadouken invisível. E aí eu comecei a orar e jejuar. Tem um pessoal daquela velha guarda aqui. Fabiola, Karine, né? Tem um pessoal por aqui. E aí começou a vir demônio de todo lado, irmãos, aqui na igreja. Culto de jovem, vinha endemoniado, trazia endemoniado de longe. Aí eu pensava: meu Deus do céu, o pastor não está aqui, os diáconos não estão aqui. Bora, vamos para cima. E aí quando uma pessoa caía no poder do Espírito Santo, ficava por dentro: uau! Esse é o poder de Deus manifestado na terra. Amém, glória a Deus. Mas isso vai perdendo aquela espetacularidade, aquela coisa espetacular, vai deixando de ser. Agora o poder para mim são essas coisas. É Cristo se manifestando em nós. Através de uma experiência diária, através de um convívio diário, através de um relacionamento diário. Cristo em vós, diz a palavra, é a esperança da glória. É só o celular que caiu. Está poderoso aí. Paulo diz que estava tendo dores de parto até ver Cristo formado em vós. Sabe o que é isso? É desejo de um homem de Deus, de um líder de Deus, em que realmente aqueles que ouvem a sua mensagem deixem de ser religiosos, deixem de fazer coisas para serem vistos, deixem de ter apenas uma religião, mas que passam a ter realmente Cristo sendo gerado dentro do teu coração e manifestado nas suas atitudes. Esse é um desejo do pastor, esse é o desejo de um líder, que os seus seguidores, que os seus discípulos, que aqueles que ouvem a sua mensagem, deixem de ser apenas ouvintes, mas praticantes do Evangelho, daquilo que se prega. Cristo em vós, Cristo sendo gerado em nós. Não tem recompensa maior do que você enxergar coisas assim, de você perceber o crescimento, o amadurecimento de pessoas, de vida, de entendimento na presença de Deus, queridos. Não tem coisa mais preciosa para quem ensina, para quem prega a palavra. Você pensa: glória a Deus, glória a Deus, porque esse discípulo se tornou muito melhor do que eu. Glória a Deus, porque ele está crescendo. Glória a Deus, porque ele está avançando.
É uma manifestação da glória de Deus. O reino se manifestou em Cristo Jesus, nos concedendo santificação. A Bíblia diz aqui, queridos, no capítulo 1, no versículo 4, eu vou repetir: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Deixa eu só esclarecer essas duas palavras, santos e irrepreensíveis, desmistificar um pouquinho. Em primeiro lugar, o que significa ser santo, o que significa ser irrepreensível. Nenhuma dessas duas palavras tem a ver com perfeição. Porque nenhum de nós aqui nessa noite, sem exceção, nenhum de nós aqui nessa noite somos perfeitos. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos elegeu nele, nos chamou nele, para que nós viéssemos ser santos e irrepreensíveis. Ser santo não é ser perfeito, ser santo significa ser separado. Separado do sistema, separado da fofoca, separado da maldade, separado do adultério, separado da imoralidade, separado de todas essas coisas, separados da mentira, separados da corrupção, separados do conchavo, separados de todas essas coisas. Deus disse que sobre esta rocha Ele edificaria a sua igreja. E quando a palavra de Deus fala sobre igreja, Jesus é que fala pela primeira vez, e uma das poucas vezes que Jesus fala, igreja. Era uma palavra grega utilizada para designar assembleias, reuniões de diretorias, reuniões da prefeitura, reuniões comuns, normais. Mas um dos significados da palavra igreja é chamados para fora. É isso que é ser santo. Deus nos chamou para sairmos para fora, é isso que é ser santo. Saímos para fora. Esse é o significado da palavra igreja. É andarmos à parte dos modelos, dos moldes desse mundo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo nos chamou para sermos santos. Agora, tem pessoas que pensam que é perfeição. Outra coisa, irrepreensível também não significa ser perfeito. A palavra irrepreensível quer dizer aquele que não necessita ser repreendido. Sabe quem não precisa ser repreendido? Não é somente aquele que não erra. Na verdade, nem todos. Você entendeu, né? Deixa eu explicar de novo. A palavra irrepreensível, ela significa uma pessoa que não tem necessidade de ser repreendida. E nem sempre é por causa de considerar o fato dela não errar, mas muitas vezes é devido ao fato de ela mesma assumir os seus erros. É ser como um Davi, um homem segundo o coração de Deus, aquele que quando erra, ele diz: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o meu irmão, eu não sou digno de ser chamado de filho, mas Senhor, me recebe, tenha misericórdia, eu errei. É isso que é ser irrepreensível. É aquele que procura a pessoa a quem ele errou e diz: olha, me perdoe meu irmão, eu errei com você, eu fiz algo que não devia ter feito, me desculpa. É aquele que não precisa ser chamado no gabinete pastoral para resolver uma situação que foi criada. Pouquíssimas vezes, irmãos, eu fui chamado num gabinete pastoral para resolver conflito com alguém. A maioria das vezes, eu procurei a pessoa e conversei com ela, conforme diz a palavra. Me perdoe, você me perdoa, eu te perdoo e vamos seguir firmes na presença de Deus. Isso é ser irrepreensível, é chegar diante do seu líder, diante do seu pastor e dizer: pastor, eu pequei nessa área, eu pequei nesse momento, ora por mim, tenha misericórdia da minha vida, faça o que tem que ser feito. Isso é ser irrepreensível. Você está entendendo isso? E a palavra de Deus diz que em Jesus Cristo nós somos chamados para sermos irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis. Olha o que diz a palavra no versículo 5, querido. A
palavra diz assim no versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Você pode entender isso nessa noite com o teu coração? Ele nos predestinou, Ele nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo. Ele nos adotou como filhos por causa de Jesus, por meio de Jesus na cruz do Calvário. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso eu quero falar para você nessa noite, que tem um sentimento de orfandade. Você que não teve o pai, quem sabe você que não teve a mãe, você que quem sabe sempre foi sozinho na vida, ninguém foi por você. Pare de orar dessa forma, dizendo: Senhor, não tem ninguém por mim, Senhor, eu nunca tive um pai, Senhor, eu nunca tive uma mãe. Eu quero dizer para você que antes da fundação do mundo, antes de existir terra, antes de existir seres humanos, o Senhor já te conhecia, e Ele te predestinou para ser filho dEle, Ele te predestinou para que você andasse junto com Ele. Não existe mais orfandade em Cristo Jesus, querido. Quem sabe você precisa se curar nessa noite desse sentimento, dessa ferida, desse trauma de orfandade. Mas nós nunca mais, ouça bem, eu vou repetir, nunca mais, jamais andaremos sozinhos nessa terra. Porque a promessa foi feita, e fiel é aquele que fez a promessa, porque Ele velará por ela para fazer cumprir. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aquele que subiu à destra do Pai, foi Ele que diz: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei para vós um outro Consolador, para que esteja convosco eternamente, para sempre, o Espírito Santo, aquele que o mundo não conhece, mas vocês sabem quem é. Isso é poder para mim, querido. Isso é poder, isso não é poder de homem, isso é poder que somente foi concedido para nós mediante a graça, mediante a Cristo. O que mais é poder que se manifestou, que está aqui em Efésios, versículo 6. Para a louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Para a louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Deus nos fez agradáveis a Ele, por causa do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Isso é o que é chamado na palavra de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, como propiciação. Sabe o que significa a palavra propiciação? É se tornar, ou tendo sido tornado propícios, ou aceitáveis, ou agradáveis. Eu e você estávamos nas trevas, eu e você estávamos no pecado, eu e você estávamos afastados, eu e você éramos inimigos de Deus, diz a palavra. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 5, a palavra de Deus diz, a partir do versículo 17, que Ele estava com Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando sobre nós as nossas iniquidades, e nos concedendo o ministério da reconciliação. De modo que eu e você hoje podemos dobrar nosso joelho aonde nós estivermos e orarmos ao Pai, que as portas dos céus, que os céus estarão abertos sobre nossas vidas. Nós podemos entrar no santo lugar confiadamente, não por causa da nossa justiça, não porque somos bonzinhos, mas porque o sangue de Jesus Cristo nos garante tal bênçãos através da cruz do Calvário. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, agora e eternamente, amém. Tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele.
Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem da graça. Se você está esperando ficar bonzinho, se você está esperando ficar ajeitadinho, se você está esperando ficar santinho para poder se aproximar de Jesus, eu tenho uma notícia péssima para você: você nunca vai estar no ponto certo. E se você acha que já está lá, já caiu. Porque o único novo e vivo caminho, aquele que nos leva até a presença do Pai, é Jesus Cristo de Nazaré. Se eu consigo chegar sem Jesus, eu já caí. Ele nos tornou agradáveis a Deus. A palavra de Deus lá em Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É eu na vida oferecendo sacrifícios a Deus. E Ele só aceita por quê? Por causa de Jesus. Essa é a causa de não sermos consumidos. É Jesus Cristo de Nazaré morrendo por nós na cruz do Calvário, nos tornando aceitáveis. Deus se cansou de sangue de bodes. Deus se cansou de sangue de touros. Leia lá em Hebreus na sua casa, querido. É um livro com 13 capítulos, mas que você pode ler ele rapidinho, 40 minutos, 1 hora. Leia Hebreus todos, você vai ver que Deus não queria mais saber de sacrifício de bode, de sacrifício de ovelha, de sacrifício de pomba, não queria nada disso. Porque o único sacrifício que havia sido determinado, pré-determinado, para que viesse ser feito e agradado a Ele, era o Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado antes da fundação do mundo, que foi oferecido por mim e por você. É por causa disso que nós nos tornamos agradáveis a Deus. Esse é o poder de Deus se manifestando na tua vida, na minha vida. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 7: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Redenção e remissão é um valor pago, é um preço pago em meu lugar e no teu lugar, para que hoje eu e você viéssemos ser aceitos na presença de Deus. A Bíblia diz que todo escrito de dívida que estava sobre as nossas vidas foi pregado na cruz do Calvário, foi pregado na cruz do Calvário. Ele se fez maldito em meu lugar e no teu lugar. Você pode entender a profundidade disso? Jesus, o Filho de Deus, encarnado em forma de homens, que viveu em forma de homem, que teve as mesmas, esteve ali ele esteve ali presente na terra, sujeito, essa é a palavra que eu queria, às mesmas tentações, sujeito às mesmas fraquezas, mas a Bíblia diz que ele passou por todas essas coisas sem pecado. Imagine o Filho de Deus se tornando maldito na cruz do Calvário. Imagina o Filho de Deus, aquele que nasceu no Pai, aquele que sempre esteve no Pai, dentro do Pai, olhando para o Pai, orando e dizendo: Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me abandonaste? Comece a imaginar isso, comece a entender a profundidade do Evangelho, aonde você começa a entender por que Jesus diz: Pai, Deus meu, por que me abandonaste, me desamparaste? É porque a maldição do mundo inteiro estava sobre a sua vida naquele instante. Não é que o Pai não estava presente, não é que o Pai havia abandonado, é que quando uma pessoa se envolve, está cheia, está carregada de maldição, ela tem dentro do seu coração, dentro do seu ser, um abismo que separa ela do próprio Deus. Não é isso que diz a palavra de Deus? Que diz: as tuas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Jesus não pecou, mas o meu pecado estava sobre ele na cruz. Jesus não havia transgredido a lei para que viesse se tornar maldito,
mas ele se tornou maldito na cruz do Calvário por causa de mim e de você, por causa do meu pecado e do seu pecado. E é por causa disso que a palavra de Deus diz, é que nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Ele nos concedeu a santificação, a adoção, a propiciação, a redenção, a remissão. Em último lugar, que eu quero deixar aqui para você nessa noite, a salvação. Quer poder maior do que isso, irmãos? Quer poder maior do que isso? Quer bênção maior do que essa? Do que a bênção da salvação, do que estar eternamente com Deus? De que estar eternamente no colo do Pai, nos braços do Pai, descansando nele? Tudo isso, querido, foi nos concedido por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal modo, de tal maneira, que entregou seu Filho Jesus Cristo, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha de fato a vida eterna. Agora, se você está com a tua Bíblia aberta, Efésios 2, versículo 6 em diante, diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual que é a crise, irmão? Qual que é a dificuldade, irmão? Qual que é a necessidade sua nessa noite, irmão? Qual que é o conflito seu nessa noite? Deus te trouxe aqui nessa noite para que você e eu viéssemos repousar nessa confiança em fé, repousar no nosso coração nele nessa noite em fé, nessa palavra. Ele nos ressuscitou juntamente com Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que problema pode resistir? Que problema pode continuar diante de tal revelação, diante de tal graça, diante de tal glória? E o texto segue dizendo: para mostrar nos céus vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, pela graça sou salvo, por meio da fé. Isso não vem de mim, isso não vem de você, é graça, é dom de Deus, ofertado, oferecido pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você pode entender isso? O reino de Deus e o seu poder. Sabe, querido, diante dessas coisas, aquele Deus que oferece coisas se torna nanico. Se você serve um Deus que só oferece coisas, saiba você que você está seguindo um Deus nanico. Porque coisas, até o Deus Mamon pode oferecer, mas salvação, santificação, purificação, vida eterna, somente é concedido por nós, pelo único e verdadeiro Deus, através do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. É interessante, irmãos, quando se prega a mensagem da cruz, e essas bênçãos simples de redenção, de purificação, e as pessoas não dão glória a Deus, não rola no chão, não pula, não dá salto mortal, nada. Mas a palavra de Deus não é para produzir tal entusiasmo, a palavra de Deus é para nos levar diretamente e novamente para a cruz de Cristo. É Jesus Cristo crucificado. Você pode se colocar de pé nesse momento? Salmos capítulo 62 diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia perdido, aquele que se havia se perdido. Jesus veio por mim e por você.
Eu não sei se você é um desgarrado, se você já foi desgarrado, mas eu quero dizer para você que o Filho do Homem veio para te salvar, Ele veio para te encontrar, Ele veio para ministrar essa graça. Sabe, querido, se alguém me perguntar, pastor, mas você sabe por quê? Por que você se tornou pastor? Por que você se tornou um discípulo de Jesus, um crente, um evangélico? Humanamente falando, eu diria, não sei. Mas se existe uma resposta, eu creio que essa resposta se encontra na palavra de Deus. Não foi por causa de mim, mas foi por causa dele. Eu quero falar para você nessa noite, que não se acha merecedor, você que se acha imperfeito, você que se acha indigno, eu quero falar para você, o sangue de Jesus Cristo foi vertido por você na cruz do Calvário. Ele te amou antes da fundação do mundo, Ele te amou antes de ter havido te criado, antes de ter te criado. Você pode entender o amor de Deus pela tua vida? Nisso consiste o Evangelho de Jesus, nisso consiste a bênção de Deus. Ouça o Espírito Santo chamando você. Ouça o Senhor chamando você através da sua graça e da sua misericórdia. Não somos dignos, não somos merecedores, mas Ele nos alcançou com a sua graça, Ele nos alcançou com favor imerecido. Nisso consiste o amor de Deus para conosco, em que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Sabe, querido, o Senhor tem te buscado, o Senhor tem direcionado as coisas, muitas vezes de formas loucas, muitas vezes de maneiras estranhas. O Senhor está nessa noite usando uma coisa louca dessa vida, que é esse cara que fala para você, humanamente falando, seria impossível estar pregando para você aqui, querido. Sou extremamente tímido, eu não gosto de multidão, é só pelo Evangelho, é só pelo poder do Espírito Santo, é só por Deus que eu estou aqui nessa noite. E o Senhor tem usado coisas loucas nesses dias para falar com você, para chamar a tua atenção. Ele te chama nessa noite. Ele diz para você nessa noite que foi feito, tudo foi feito na cruz do Calvário. Nada que possamos fazer de bom pode mudar isso, e nada que possamos fazer de ruim pode mudar tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Não tem como apagar o sangue que foi derramado. Alguns chamam isso de graça barata, mas eu quero dizer para você que apesar de ela ter sido oferecida para nós, não de forma barata, mas de graça, foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. Ela é de graça para mim, porque o preço pago não fui eu quem paguei, mas foi Jesus Cristo, Filho de Deus, que pagou por mim. Cristo é suficiente para mim e para você, querido. Ele é suficiente para mim e para você. Quando Paulo ora a Deus e diz, tira esse espinho, ele diz, Paulo, a minha graça te basta. Ele diz, Paulo, fica quieto, a minha graça te basta. Sabe, eu não sei por que eu estou falando isso para você nessa noite. Quem sabe você teve muitas perdas ao longo desses 2 anos terríveis, desses 3 anos que se passaram. Quem sabe você teve perda financeira, quem sabe você perdeu familiares, quem sabe você perdeu coisas, mas eu quero dizer para você
é que a graça de Jesus é tudo que nós podemos ter. A graça de Jesus nos basta. Ele não nos deve nada, querido. Deixa eu falar isso. Deixa eu falar isso para você, querido. Ele é fonte inesgotável e totalmente suficiente, querido, que eu e você precisamos para sobreviver. Por favor, querido, o desejo de Deus não é que nós venhamos saber de cor, o desejo de Deus não é que nós venhamos ter aberto a nossa Bíblia, na nossa sala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O desejo dele é que isso seja gravado no meu coração, no teu coração. O Senhor é o teu pastor, Ele não nos falta, e se Ele não nos falta nada, nós temos falta. Mais uma vez, aqui não se trata de coisas materiais, porque muitos de nós aqui nessa noite, para não dizer todos, temos coisas que nós gostaríamos de ter e não temos, mas mais uma vez a palavra de Deus diz: Ele é a suficiência da nossa vida, e se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, nada nos faltará. Eu tenho um carro velho, amém, glória a Deus, ele serve para me levar, para ir, para voltar, não consigo comprar um novo, amém, glória a Deus. Eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho saúde, eu tenho paz. Eu não tenho casa nova para morar, mas eu tenho um teto para me abrigar debaixo, e eu sou feliz por isso, estou contente com isso, porque o principal não falta na minha casa, que não é uma TV de plasma, não é uma Smart TV, mas é a presença de Jesus Cristo. Ah, querido, deixa Ele soprar no teu coração, querido. Quando você receber a plenitude da graça de Deus na tua vida, você não vai ter falta de mais nada, porque se você tiver aquilo que você quer, bem, se não tiver, glória a Deus. Uma coisa eu aprendi nessa terra, querido, que tudo aquilo que nós conseguimos alcançar e que nós desejamos um dia, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é material, passando-se um breve espaço de tempo, acaba perdendo o seu valor. Eu queria ter uma bicicleta nova, depois que você tem, vai passando o tempo, ela vai perdendo a graça. Eu queria ter uma moto nova, depois que passa um tempo, ela perde a graça. Eu queria um carro novo, depois que passa o tempo, perde a graça. Eu queria uma casa nova, depois que passa o tempo, perde a graça. Mas se você tiver Jesus Cristo, a graça de Deus for acolhida no teu coração, aquilo ali não é o que move a tua vida, aquilo ali serve você, mas você é feliz com aquilo que você tem. Quantas pessoas com abundância de bens sentem um vazio horrível no coração, estão a ponto de tirar sua própria vida, estão com uma angústia terrível no coração, tem um monte de coisas não satisfazem a tua alma, o teu espírito. Existe aí um lugar que cabe perfeitamente o autor e consumador da vida, Jesus Cristo. Deixa Ele entrar, abre a porta, deixa Ele entrar. Abre a porta, deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar, porque quando Ele entrar, Ele ceará contigo, você ceará com Ele. Vocês estarão nessa comunhão maravilhosa, constantemente, dia após dia, noite após noite, e a terra perderá o brilho. Eu não cheguei lá ainda, irmãos. Sou falho, sou imperfeito, sou pecador, igual qualquer um. Eu não cheguei lá ainda, irmãos. Mas você aprende que você está crescendo, que você está indo no caminho certo quando a terra perde o seu valor. As coisas perdem o seu valor. O mundo perde o seu valor. Você começa a ser grato,
pelo ar que você respira. Você começa a ser grato pela tua família. Você começa a ser grato pelos teus filhos. Você começa a ser grato pelo teu trabalho. Você começa a ser grato pelas estrelas, pela lua, pelo sol. Os passarinhos começam a aparecer. As flores começam a saltar nos seus olhos. Coisas que antes você passava por cima, pisava em cima, porque o teu coração estava em coisas que você precisava. Agora não, essas coisas simples começam a aparecer e você começa a dar graças a Deus pelo privilégio de contemplá-las. Deus, que o teu Espírito Santo nos encha nessa noite, nos envolva nessa noite, que nos torne plenos de Ti, Senhor, e que nós venhamos ser impactados dia após dia com esse poder, o poder da salvação, o poder da santificação, o poder da redenção, o poder de tudo aquilo que o Senhor nos entregou, nos abençoou na cruz do Calvário, porque Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Aleluia! Você pode aplaudir o Rei da Glória. Aleluia! Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Eu nada tenho falta. Eu nada tenho falta. Eu nada tenho falta. Eu faço os meus planos, eu tenho os meus projetos. Mas se não se concretizarem, eu tenho o principal. Eu tenho Ele, ninguém pode me roubar Ele. Ninguém pode me roubar Ele. Ninguém pode me roubar Ele. Pode me matar, pode tirar tudo que eu tenho, mas ninguém pode me tirar o principal, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero de alguma forma ter sido usado por Deus para transmitir algo ao teu coração. Que Deus abençoe. Boa semana a todos, em nome de Jesus.